Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos, Deus abençoe, um prazer podermos estudar a palavra de Deus juntos, né? Ontem não foi possível gravar, a gente estava numa programação e às vezes quando a gente está em programação a gente chega tarde, né? E às vezes fica difícil, muito tarde, um pouco assim, cansado e às vezes não estamos no local tão perto, mas hoje estamos aqui. Quero agradecer os inscritos do canal. Algumas pessoas comentaram que não estão sendo notificadas. Infelizmente, irmãos, o YouTube ele tem deixado a desejar em alguns momentos, não notificando. Eu vejo grandes YouTubers aí reclamando, pessoas que têm milhões aí de seguidores, né, de inscritos, que às vezes estão deixando nas mãos. O que a gente sempre aconselha é quando você ativar o sininho, que você clique na palavra todas, faça um teste. Não deu certo, clica na palavra personalizado, tá bom? Se inscreva no canal, vamos orar porque não é fácil, né? A gente está falando de coisas que edificam, que trazem crescimento espiritual. Talvez se eu estivesse falando de coisas aqui banais, coisas que fazem as pessoas rirem, nada contra quem faz isso, mas talvez se eu estivesse aqui brincando, né, ou fazendo alguma graça, alguma brincadeira, haveria um engajamento maior. Mas como a gente está falando de coisas sérias que implicam na salvação das pessoas, há uma luta, um conflito, uma dificuldade, mas vamos seguir em frente, porque Jesus está na frente de tudo e esse canal é dele e ele sabe de tudo. Para você que ainda não se inscreveu, basta você digitar Missionário Ricardo Lins no YouTube e vai aparecer uma playlist de vídeos e você clica em um deles, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho e com fé em Deus eu acredito que você vai ser notificado. Vamos orar para que essas coisas sejam repreendidas. Inclusive eu vou na minha oração agora pedir para que todas as pessoas que estão se inscrevendo, que elas possam receber esses vídeos possam chegar até elas. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, o nosso intuito aqui é fazer o melhor para Ti, ajudar vidas, salvar vidas. Algumas pessoas têm tido dificuldades de receber a mensagem. Não tenho ideia de quantas pessoas, Pai, mas só te peço que o Senhor possa permitir que esse vídeo chegue às pessoas que têm procurado se inscrever. Por favor, eu acredito que alguma palavra vai ajudar elas de cada vídeo gravado. Pessoas podem ser edificadas, pessoas podem se voltar para Ti. Por favor, abençoa, Pai, permita que a mensagem do Senhor chegue ao Teu povo, chegue a pessoas de fora, a não cristãos, e repreenda as forças do mal que tentam impedir com que isso aconteça, Pai. Nos abençoe, seja nosso professor, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre algo que precisa ser falado principalmente nos nossos dias, né? O tema hoje é Daniel e Apocalipse. Se existem dois livros que precisam ser estudados, esquadrinhados, lidos nesses últimos dias, esses livros se chamam Daniel e Apocalipse, tá? São livros que mostram claramente o desfecho final da história terrestre. Então, irmãos, nós precisamos passar tempo nesses livros.
Só que estudar Daniel e Apocalipse não é tão simples, porque é um livro profético. São livros que 90% do que você lê não se entende como se lê. Se utiliza de uma linguagem muito simbólica. E isso tem um motivo, né? O motivo era preservar esse livro para que ele não fosse destruído, não fosse queimado, né? Deus tinha um plano. Agora, em Apocalipse capítulo 1, verso 3, nos diz assim: bem-aventurado aqueles que leem. Perceba que aqueles que estudam Apocalipse, eles têm uma bênção tripla. Bem-aventurados, que significam felizes. Felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Então, se eu leio, se eu ouço, mas eu não guardo, irmãos, eu não vou receber a bênção que é outorgada àqueles que leem o Apocalipse, que estudam o Apocalipse, que se aprofundam. Então eu preciso ler, eu preciso ouvir e eu preciso guardar, permitir que o Espírito Santo fixe no meu coração, na minha mente, as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Então procure estudar esses 2 livros, tá bom? Para que você possa ter um entendimento melhor, né? Busque fontes, né? Hoje você pode ter um livro que eu acho maravilhoso, Apocalipse 13, você pode, que vai te dar um vislumbre, né, do capítulo 13. Nós temos um livro também que é interessante, né, uma nova era segundo as profecias do Apocalipse, né? Eu também indicaria para você as profecias do Apocalipse de Uriah Smith, pioneiro da nossa fé. Existem alguns livros, você pode estudar o comentário bíblico para saber o contexto histórico, né? Existem algumas fontes. Deve ser apresentada uma mensagem que traga um despertamento à igreja. Esse é o intuito de Deus. Todo esforço deve ser enviado ou envidado para esclarecer não somente nosso povo, mas o mundo. Então a gente já começa a ver que o desejo de Deus é que as igrejas sejam despertadas. E todo esforço deve ser feito para que as pessoas, para que o povo de Deus e também aqueles que tiverem ali que ainda não fazem parte, mas que estão visitando, possam, de alguma maneira, serem esclarecidos sobre esse assunto. Não somente nosso povo, mas o mundo. Então hoje, Apocalipse, Daniel, não é um livro, não é uma mensagem, não é um estudo que deve ser feito somente com o povo de Deus, para o povo de Deus que se deve pregar, mas se deve anunciar essa mensagem para fora também, para o mundo. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos, com as necessárias explicações, e devem ser enviados por todo mundo. Olha só que coisa interessante, irmãos. A orientação é que tanto o livro do Apocalipse como Daniel deveriam ser feitos livros pequenos, ou seja, detalhando capítulo por capítulo, né, os versículos
para que as pessoas possam entender, porque se o livro mais relevante da Bíblia é o livro do Apocalipse, irmãos. O livro de Daniel, ele vai até um certo grau, ele tem uma conexão com o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia. Todos os livros, diz a irmã, a serva do Senhor, Ellen White, todos os livros, eles se fundem, se resumem no Apocalipse. E há uma necessidade que sejam impressos livros com explicações evidentes e claras, tanto de Daniel quanto Apocalipse, para que as pessoas possam receber. Nosso povo necessita de que a luz seja colocada diante dele em linhas mais claras. Você está entendendo? Esse assunto precisa ser passado de uma forma clara, distinta, né? De uma forma, de uma forma bem esclarecedora. Não pode haver margem para dúvida, porque senão as pessoas vão sair com dúvida, não é? Não é à toa que Salomão diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, irmãos, por que hoje o evangelho é tão banalizado? Por que hoje as pessoas, quando olham para o cristianismo, elas não conseguem ver um cristianismo sólido? Elas não conseguem ver um cristianismo que protesta, porque nós, povo de Deus, fomos chamados para sermos protestantes, não evangélicos. Tá bom, irmãos? Eu não estou aqui falando mal de evangélicos, mas nós somos uma transição da igreja da Reforma Protestante. Como é que eu posso dizer? Nós assumimos o bastão que até então estava com os reformadores e somos o povo que precisa levar, né, a mensagem do tempo do fim. Por quê? Os reformadores não tiveram toda a luz e nós somos o povo que recebeu toda essa riqueza de conhecimento e precisamos esclarecer isso, tanto os de dentro quanto os de fora. Os que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdade inspirada pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Aqueles que se alimentam, que comem da carne e bebem do sangue do Filho de Deus, e o que é comer a carne? Ou seja, é se alimentar da palavra, do pão da vida. E o que é beber o sangue? É você ser lavado pelo sangue de Cristo. Estes trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdades inspiradas. Trarão pérolas, né? Coisas preciosas, inspiradas, iluminadas pelo Espírito Santo. Porão em ação forças que não podem ser reprimidas. Os lábios das crianças se abrirão para proclamar os mistérios que têm sido ocultados à mente de homens. Deus está falando que nos últimos dias vai usar crianças para esclarecer coisas que homens de idade não conseguem entender. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Deus está preparando um povo. E Deus está te convocando e me convocando para fazer parte desse povo. Esse povo precisa se debruçar, estudar, esquadrinhar Daniel e Apocalipse. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revivecidas e perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado vai se repetir. A
pergunta é se nós estamos de fato preparados para isso, irmãos. A tensão está se apoderando da família humana, está permeando tudo na Terra. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Porque, infelizmente, nem todos têm um conhecimento do livro de Apocalipse, do livro de Daniel. Muita gente tem dúvida, tem dificuldade de entender. E o que é falado aqui é que todos devem conhecer muito mais do que conhecem. Ou seja, já deveríamos estar muito na frente, né? Mas infelizmente muitos estão morosos, devagar, né? Demasiadamente vagarosos, né? Então, irmãos, anjos desejam contemplar as verdades reveladas ao povo que com o coração contrito está examinando a palavra de Deus e orando por maiores extensões e amplitudes e profundezas e alturas do conhecimento que somente Ele pode dar. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente nosso estudo. Você ouviu isso? O que deve ocupar a nossa mente nesses últimos dias? As profecias. O que nós devemos estudar? Profecia. É nessa questão que nós devemos ganhar tempo. Eu não diria nem perder tempo, porque a gente não perde tempo estudando a palavra, a gente ganha tempo. A gente tem que passar tempo com isso, irmãos. E infelizmente isso não está acontecendo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer desculpa por não tornarem o Apocalipse motivo de seu estudo. Tem muita gente dando desculpa. Mas eu tenho outros estudos para fazer, então no momento eu não estou podendo. Ou seja, fica arrumando justificativas. Sendo que o conselho é que o Apocalipse tem que ser estudado. Não é lido, irmãos. Ler uma coisa, estudar é outra. Você deve passar tempo com este livro. E você deve orar e ter humildade ao abrir esse livro. Porque se você não tiver humildade e se achegar a Deus com espírito de contrição e quebrantamento, pedindo a Deus que te ajude a entender esse livro para você ajudar outras pessoas, você não vai conseguir entender. Entendeu? Então, irmãos, nós já vimos que o diabo não quer que as pessoas estudem esse livro. Até porque ele fica contente do povo estar se corrompendo. E sem profecia, a tendência é que o povo se corrompa. Então, o que eu preciso fazer para não me corromper? Eu preciso estudar a profecia, ler a profecia, ouvir a profecia e guardar no meu coração. Porque o fim está próximo. Mas Cristo, por intermédio de seu servo João, declara que aqui o que será nos últimos dias, e diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, se você quer receber uma tripla bênção, uma bênção tripla, melhor dizendo,
se você quer ser abençoado triplamente, né, você precisa ler, você precisa ouvir e você precisa guardar as palavras desta profecia. Irmãos, estamos mais do que no tempo de passarmos tempo estudando o livro de Daniel e Apocalipse, esquadrinhando, porque dentro desses livros existem pérolas, tesouros para as nossas vidas. O apelo que eu faço nesta noite é que você seja influenciado, motivado e impressionado pelo Espírito Santo a dedicar tempo ao estudo do livro do Apocalipse e do livro de Daniel. Peça a iluminação divina a Deus. Procure facilitar o trabalho do Espírito Santo na sua vida para que você tenha clareza mental para entender esse livro. Porque muita gente realmente não entende e tem muita gente que acha que esse livro é um livro fechado, que esse livro é um livro com futuro. Bem-vindo ao futuro, irmãos. Nós não somos futuristas, né? Nós somos historicistas, né? Então, o futuro já está diante dos nossos olhos, irmãos. As profecias estão se cumprindo. Agora, aquele que é um estudante da profecia vai entender o que está acontecendo, vai saber em que tempo está vivendo. Mas se você não estudar, irmão, você vai ficar a ver navios, como diria o ditado. Você não vai entender o tempo que você está vivendo, você não vai saber o que Deus espera de você, você só vai saber que Jesus vai voltar. E isso aí até o ateu sabe. Agora, só saber que Jesus vai voltar não resolve meu problema. Eu preciso saber e entender em que tempo eu estou vivendo. Então, irmãos, desafio você nessa noite. Ore a Deus, peça a iluminação divina, estude o livro do Apocalipse, né? Invista em livros, né? Compre o comentário bíblico, Filipenses e Apocalipse, invista na sua salvação, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar rapidamente, apenas uma reflexão desses dois livros tão irrelevantes, tão relevantes, tão importantes para os nossos dias, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Pai, que o Senhor possa abençoar esse ouvinte que me ouve, esse irmão, essa irmã que tem dificuldade, esse jovem, que essas pessoas possam ser hábeis na palavra, que elas possam ser capacitadas pelo Espírito Santo a entenderem o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, para poderem entender o desfecho do que está acontecendo, do que está por vir. Fica conosco, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, irmãos.